primeira fase do nosso programa de hoje, né? Primeiro eu quero dizer que estou com saudade de vocês, que foi quarta-feira a última vez. E sem contar que eu estou aqui com o doutor Silvio Couto Dornel. O homem é um as, é um advogado ferrado. E vai estar aqui para fazer contraponto comigo. Mas tem muito cliente ligando para mim, perguntando o seguinte: cassino virtual. Eu quero ter um. Então você que está no carro, você que está escutando a gente, pô, você também não quer ter um cassino virtual? Olha, antigamente o negócio era sombrio. Aqui, quem tinha cassino, caiu a lei lá, os caras começaram a prender todo mundo. Mas hoje, gente, tem condições de fazer cassinos aqui, sim. Cassino virtual, cassino de aposta. E vocês me perguntam assim, é legal? É evidente que é legal, mas dentro das leis e normas do nosso país. E outra coisa, vocês vão bater de frente com cassinos que tem lá, que não é daqui do Brasil, não, é lá de outros países, Oriente Médio, que de verdade a pessoa que faz a aposta, ela não tem a mínima garantia que vai receber o dinheiro dela. E nem sabe se vai receber. Mas aqui não, aqui nós temos uma lei, a lei é 14.790 de 2023. E é tão fácil, é tão possível. E aí vocês me perguntam, posso abrir sozinho ou com um grupo? Normalmente, os cassinos virtuais, eles são abertos em grupos. Por quê? Porque às vezes o próprio grupo trabalha dentro dele. Não pensa que é abrir e falar assim, abrir um cassino, eu sou dono. Não, não é assim não. Tem a parte jurídica, tem a parte administrativa, tem a parte dos jogos, tem a parte da fiscalização para ver a legalidade. E vocês me perguntam, cassino dá lucro? A resposta que eu digo para vocês é o seguinte, olha, tem mais de 300 anos cassino funcionando aqui, não aqui no Brasil, outros países, e nunca algum cassino fechou por falta de dinheiro. Porque as pessoas que gostam de jogar, elas jogam. E evidentemente jogam com a razão. Eles sabem aplicar lá. E às vezes eles podem sair com bastante dinheiro. E às vezes podem perder. Mas o cassino nunca perde. E o importante é que tem poucos aqui autorizados. E que tem estrutura sim para se fazer novos. Então vocês me perguntam, como é que eu faço para abrir um cassino? Como é que eu faço para regularizar um cassino que está funcionando? Como é que eu faço para entrar nesse grupo? É só procurar advogados especializados nessa área. Às vezes até tem lá na tua cidade. Conversa com eles e faz. Porque um cassino regulamentado e virtual, ele é prático, ele funciona. E o mais importante, ele dá lucro, sim. E nos meus cálculos, mais de 30% do valor que é investido pelos jogadores, ele é repassado para o cassino. É evidente que ele vai ter despesa com funcionário, vai ter despesa com advogado, vai ter despesa com a equipe de trabalho, que às vezes são os próprios sócios que trabalham, deixando essa parte. Doutor Silvio, alguma coisa sobre cassino você já ouviu falar ou não? Não ouvi falar sobre cassinos virtuais, porque é uma coisa muito recente, né? E eu não sou do ramo, eu estou mais aqui como espectador, mas eu tenho muita curiosidade em saber. Então você vê, já me perguntaram lá no escritório, quanto custa para abrir um cassino? Como é que faz para abrir um cassino? Como é que é a estrutura? O grande problema é conhecer bem a legislação. Já existe uma lei própria para a gente poder fazer isso aqui. E o mais importante, olha, aqui no Brasil tem muito pouco cassino, com todos aqueles que você abre lá, você liga lá, que você vê lá o Tigrinho e outras situações iguais. Muitos desses cassinos, eles são piratas. E o pior de tudo é o seguinte, a pessoa joga lá e quando vai receber, aí ele vai descobrir que a sede deles é num país que você nunca ouviu falar. E você não vai poder reclamar. Agora, se você tem um cassino regularizado e que tem lá a fiscalização e você paga imposto, você pode ter onde reclamar. Isso é para o jogador.
Agora, e aí você me pergunta assim, como é que fica o jogador? O jogador normalmente é uma pessoa ou que está aposentado, ou que está tranquilo na vida, já fez o que tinha para fazer. E às vezes ele quer uma diversão, que não seja lá ficar assistindo a TV, a Rede Globo, as novelas que estão passando de 30 anos atrás, e eles gostam de jogar. Aí você me pergunta, mas é ruim cassino? Bom, se fosse ruim, os países periféricos aqui do Brasil não estariam riquíssimos. Você já viu? Você já foi em algum cassino, meu irmão? Nunca foi. É gozado. O cassino presencial, esse que a gente vai, aqui tem perto da Argentina tem um lá que é o Conrad. Você já ouviu falar? Não. Já ouvi falar. Então, esse cassino, ele não é virtual, ele é presencial. Mas quem vai lá fica fascinado. É um hotel enorme, imenso, de 5 estrelas. E dentro do hotel tem o cassino. Então, normalmente, eles pagam a passagem da pessoa que está aqui no Brasil, ou fazem um preço lá embaixo, para você ir lá jogar. E você vai. Aí você fala assim, mas perde dinheiro lá ou ganha? Depende do que você apostar e depende do que você vai fazer. Se você vai lá para uma farra, uma brincadeira, um negócio de vez em quando, você pode pegar e ganhar dinheiro lá. Eu estou falando sério. O jeito é diferente. Mas ele é honesto? É evidente que é honesto. Você vai lá, você aplica teu dinheiro, se tiver sorte, você recebe. Se não tiver sorte, você não recebe. Agora, o nosso aqui, a gente está falando em virtual. Já existe a possibilidade de cassinos físicos, mas eles exigem muito mais aplicação de dinheiro. Porque o físico ele tem que ser feito num local adequado, com toda aquela estrutura de um cassino. Já o virtual, não. Ele está falando, ele é virtual. O jogador pode jogar tanto na moedinha, como no blackjack, ou naquele 33, como é que se fala? Tem roleta. Na roleta lá. Você conhece bem aqui. Os filmes. Os filmes, então. E ganha. Olha, eu já vi ganhar. E já vi ganhar muito. E já vi perder. Depende da pessoa e depende da situação. Eu estava num navio, um dia desse, uns anos passados, acho que era no Carnaval. E no navio tinha um cassino. Tem lá, quando você está em alto mar, eles põem o cassino para funcionar. E eu vi um rapaz que ele tinha um negócio desse de cassino virtual. E ele era até militar. E ele contou que ele tinha um cassino, mas ele devia ter muito dinheiro. Mas eu acho que os cassinos dele era feito fora do Brasil, sabe? Aqueles que não tinha ainda aquela regularização. Era antes de 2023. E eu vi ele jogar pesado e perder pesado. Então, de verdade, a pessoa tem de jogar o que pode, como pode, e sempre com responsabilidade. Mas eu não estou falando aqui do jogador. O jogador ele tem que ter a tranquilidade de ter um cassino que tenha respaldo jurídico, que tenha a fiscalização permanente do Estado e que pague imposto. Então, sobre o lucro que o cassino ganha lá, é evidente que ele tem que pagar. E também vocês, quando ganhar no cassino lá, que vem lá, você vai receber, se ganhar dinheiro, eu acredito que vai ter imposto para isso. Mas o que eu entendo é o seguinte, olha, como eu vou abrir um cassino? Primeiro tem que ter um grupo de pessoas. Eu acho que deveria ter pelo menos um grupo de 10 pessoas, de 10 a 50 pessoas. E eles, além de ter a equipe de advogados para poder tratar do assunto e um contador especializado, eu ia trazer o Jorge hoje aqui. Você conhece ele, não? Conheço o Jorge. Então, o Jorge é especialista nisso daí, ele conhece a fundo. Então, além de fazer essa documentação, o correto é que os próprios donos do cassino trabalhem nas áreas, ou pelo menos fiscalize, porque funcionário, empregado, é perigoso numa situação dessa. Então, se vamos imaginar, eu aqui o doutor Couto aqui, queremos fazer um cassino, ele vai chamar lá os parentes dele, eu vou chamar os meus, e vamos fazer uma equipe de trabalho para poder iniciar e trabalhar. Como é que é feito isso? É feito pela visualização. Normalmente a internet, em todos lá, o TikTok, o TikTok, o X, são locais que as pessoas aproveitam para fazer. Mas o que eu digo para vocês, gente, é o seguinte, não tem muitos. Eu estava vendo aqui, acho que tem 136 só aprovados aqui. Imagina
o poderio de um cassino de cada pessoa, assim, que tenha condições de que seja no Brasil, seja regulamentado. Então eu acho que as pessoas que querem investir hoje é o negócio que mais dá. Não, mas e outra coisa, não é um negócio para esperar 10 anos para faturar, não. É para começar a fazer dinheiro. E da mesma forma garantir às pessoas que ganham que recebam. Doutor Silvio, fala alguma coisa. Bom, do assunto eu desconheço, né? Mas o que a gente vê por aí é uma incerteza daquela pessoa que vai jogar um pouquinho, que vai apostar. Eu estou falando aqui a nível de Brasil, que eu desconheço fora, né? Que muitas vezes ele vai fazer uma aposta e a máquina está viciada, porque vem o técnico daquele que é o dono do cassino, no caso aqui seria a casa de bingo, e ele consegue mexer na máquina para ela diminuir a possibilidade de dar jogo bom para o apostador, né? E eu presumo que, sendo legalizado o cassino virtual, que esse tipo de coisa não existirá. Então a minha opinião é essa. Eu acho que vai ser uma segurança maior, não só para os donos dos cassinos virtuais, mas principalmente para aqueles que vão lá brincar um pouquinho, vão jogar aí, né? Você falou bem, mas nós estamos bem perto de chegar do que você está contando aqui. Quando a gente vai naquela brincadeira lá para pegar os bichinhos, sabe aquela máquina que desce lá? Sim. Então, a polícia, através de investigação científica, porque eles são especializados nisso, eles descobriram que muitas dessas máquinas, elas são viciadas. Ela só vai lá para pegar alguma coisa, não é por sorte, não. É cada 100 vezes que você acionar e pagar, pega um. Então essa, realmente, engendra a máquina, ela vira um negócio, um jogo frustrado. Porque a pessoa acha que está ganhando. E vou mais além. Quando você está viajando, você já passou lá, está lá, tem um celular 16 lá. Você não vai ganhar nunca aquilo lá, nunca. Quem é que vai dar um celular 16 para você por R$5, por R$10? É impossível. A não ser que tenha lá um trambique para alguém deles ganhar. Mas eu não estou falando disso, eu estou falando de um cassino virtual, regulamentado e fiscalizado. É evidente que uma pessoa que perdeu uma fortuna, como você está dizendo, e ela vai se queixar, a polícia vai fazer uma investigação. Mas o que eu falo para vocês é o seguinte, é que não tem no Brasil. Ou o número de cassinos que tem aqui não é suficiente para o povo. E é um divertimento? Sim, é um divertimento. Quantas pessoas a gente tem que não tem condição de sair de casa? Os idosos. Poxa, eles querem participar de alguma coisa. O que você faz? Fica assistindo novela? Agora, eu estou falando para o investidor. Poxa, você vai colocar o dinheiro no teu banco, você sai com prejuízo. Fala sério. Quando é uma aplicação tua lá, é negativa, é menos. Eles emprestam o dinheiro a 10%. Se você pegar e for no cartão de crédito, eles cobram 20% ao mês, tá certo? Isso para mim é um cassino irregular. Eles estão tomando o dinheiro de você. E você vai aplicar, eles aplicam a 0,5%. Para aplicar por 1%, você tem que pôr uma fortuna lá. Eu estou dizendo o seguinte, a pessoa está perdendo dinheiro e tem investimentos possíveis. Aí vocês vão falar assim para mim, poxa, então por que não constrói apartamentos, não constrói casa, investe nisso daqui? Primeiro você tem que ter um engenheiro especialista. Depois você tem que comprar o material de construção que sobe todo dia. E depois você tem o problema de poder vender. Não é tão fácil assim. Eu estou falando que o cassino, aqui no Brasil, eu analisei e tem possibilidade de se fazer e tem possibilidade de se crescer nesse ramo. E eu acho também que tem muitas pessoas que gostariam e têm interesse nisso. É por isso que eu estou usando o programa assim. Por que começou toda essa história? Quando caiu esse avião, a semana passada, quase caiu em cima da minha casa, lá do meu apartamento, eu tava lá, a chuva, não, acho que não tinha chuva, era de manhã. Eu ia levar a Beatriz para a escola e no caminho lá o avião caiu. Você viu falar, né, nesse avião? Sim. E justamente esse advogado, ele era um dos advogados de um grupo de cassinos
que é aquele que aparece na TV lá, que por 0,99, você aplica 0,99 no investimento dele e você pode receber uma casa, um carro, dinheiro, 3 carros importados, 5, né? Você já viu? Faz muitas propagandas. É uma propaganda. Então, ele tem lá um cassino virtual, tem um jogo de aposta, tem um monte de coisa. E esse rapaz, tadinho, esse advogado, ele comprou um avião e deu PT no avião, naquela enchente que deu lá no Rio Grande do Sul, sabe? Ele perdeu o avião e recebeu do seguro e foi lá e comprou esse. Mas como ele é novo rico, coitado, ele pegou e comprou um avião que ele não sabia que já tinha caído. Então os safados que venderam para ele trocaram a cor dele, acho que era cinza, passaram para branco, e trocaram o número dele, aquele prefixo, sabe? Tem um nome que fala lá, tem um... E venderam e o cara comprou e o bicho caiu, evidente, já deu um PT. Vamos imaginar, você tem um carro, dá uma trombada lá, entorta o chassi dele, não vai ser nunca mais igual, né? Ele caiu, e aí a gente percebeu que ele era um novo rico e que na verdade ele comprou enganado, né? Porque aquele avião era um lixo. Mas ele cresceu muito como advocacia dentro desse sistema. Porque também os advogados também trabalham e recebem, como os contadores recebem, como a equipe recebe. Mas, gente, então é o seguinte, ó, como eu tenho para comprar um cassino? Precisa ter condição econômica? Precisa. É muito dinheiro? Também não. Mas o importante, de verdade, é a união do grupo. Se vocês tiverem uma equipe legal, e pode participar de sócio advogado, o contador, a esposa, a família, os sobrinhos, os filhos, desde que tenham um objetivo só, crescer o negócio. A parte jurídica é possível, a parte administrativa é possível, existe uma lei que regula e o importante é fiscalizar para que os jogos sejam naturais e se consiga fazer. E tem outra coisa gozada também. Um dia desse lá, um tio meu, ele sonhou lá que no jogo um jogo lá, acho que era com a Portuguesa. Você ouviu falar? A Portuguesa tá voltando. Mas que o sujeito que ia ter um gol logo no primeiro minuto ou 5 minutos, aí ele jogou lá e ganhou uma nota. Então, às vezes, no sonho lá vem um negócio e é triste você não conseguir fazer, né? Outra coisa que eu digo para vocês é o seguinte: a gente vê o jogo do bicho, ele não é regulamentado, ele não paga imposto. Mas você vê em cada boteco, você tem um jogo do bicho lá. E você joga, eles têm a maquininha, eles têm tudo. Eu não entendo como continuam, né? Sem uma regulamentação e sem pagar imposto. Mas eu já vi muito cliente, muito, lá nos clientes lá chorando, que eles jogam e dependendo do que eles ganharam, o sujeito fecha aquela banquinha que está do lado da pizzaria ou do lado do bar e some. E você não tem para quem receber. Então, a lei que regula isso, a 14.790, ela dá possibilidades da pessoa buscar na justiça o direito. Outra coisa que eu notei é o seguinte: olha, quem trabalha no cassino como funcionário e ele está regulado, ele não tem sede lá em Cochabamba, lá ou em outro país, ele tem direitos trabalhistas, ele pode reivindicar. Agora, tem muito coitado de funcionário de jogo do bicho, que se ele entrar com uma ação trabalhista, como é ilegal o trabalho dele, ele não tem direito nenhum. Você entende disso, você já viu. Então, e outra coisa, vai dar emprego para muita gente, vai ajudar muitas pessoas e vai movimentar o patrimônio. Aquele que quer investir, que quer jogar, ele tem condição financeira para isso. E o dinheiro não fica parado, ele pode ganhar, ele pode perder. Mas quantas pessoas vão se beneficiar com isso? Os empregados, aqueles que fazem o sistema, toda aquela estrutura, toda aquela equipe que tem. O que você acha, mestre? Eu acho que é uma expectativa muito grande da gente que está querendo que isso venha para ficar, né? Bem regulado, porque a preocupação maior mesmo é ter um órgão fiscalizador para dar garantia da lisura do empreendimento, e aquele que vai brincar um pouquinho, que vai jogar, ele também tem que ter a garantia de que vai receber. Então, como tem um órgão fiscalizador, inclusive do patrimônio, do capital social, que vai garantir que eles tenham
dinheiro para pagar o jogador. Então, nessa situação, eu acho que vai ser uma coisa muito boa, principalmente porque vai gerar impostos, né? Então vai haver mais recolhimentos, os funcionários, né, receberão seus direitos trabalhistas, então vai diminuir o desemprego, e sendo o cassino virtual, será muito mais fácil, pelo menor investimento que vai exigir, de levar isso a efeito, né, e ter um bom funcionamento. E eu estava vendo também o próprio dono do cassino, eu falo dono, os sócios, né? Eles gravam tudo. Quando você está entrando nele e você está fazendo o jogo, dentro eles têm as câmeras de gravação. Quer dizer, se tiver algum problema, é como você chamar lá, olha, tal hora, não sei o que tal, você vai lá e vê. E vê a lisura do programa. Então, eu acho o seguinte, olha, jogar é errado ou certo, depende da pessoa. No Brasil, tem cassino? Muitos poucos em relação ao tamanho do país. Eu sei que futuramente isso aqui vai estar coalhado de cassino, mas eu acho que o momento de, se a pessoa pretende investir nisso daqui, em 1 ou 2 anos, até que ele se fixe como nome, né, como estrutura, e possa trabalhar e prestar serviço, porque é uma prestação de serviço. E vai ajudar muita gente, como o doutor falou, no trabalho. Poxa, a gente vê as empresas tudo mandando embora as pessoas. Tá demais, eu nunca vi isso daí. Eu fui naquelas casas americanas, nas lojas americanas, eu ia lá, eu gostava da... Tá fechado. Lá na Sumaré, está fechado também lá. Nossa, quantos funcionários, quantas pessoas, quantas bocas. Eu fico, supermercado está fechando. Como é que nós vamos ficar? E o preço? Eu estava vendo hoje que a turma está furtando na café. Você acredita? É. Café. E o ovo? Vocês viram? Tá um absurdo. Antes só furtavam o azeite, né? O azeite de oliva. Mas agora passou de um certo preço, o pessoal está apelando mesmo. Mas não é triste? Fala é triste. Agora, eu acho que isso é crime famélico, não é caso de prisão da pessoa, é desespero, falta de condição econômica, e eu acho que devia ter mais uma advertência, um negócio dessa natureza. Não é caso de prisão, mas a gente fica impressionado com a situação. O ovo passou para 35% de aumento. Você vai, antigamente era 30 ovos por 10 reais, você viu? As propagandas agora está 34 conto, 35. E como é que a pessoa vive? E eu estou procurando, e o doutor também aqui, a picanha, né? Que o nosso presidente prometeu, porque de verdade, gente, cadê a picanha? Fala sério, deve ficar lá em cima. Eu vi uma brincadeira no TikTok, que a moça chega lá e fala, eu quero 10 reais de picanha. Aí o sujeito pega um plástico, passa a mão na picanha, enrola o plástico e dá para ela. A gente dá risada, mas fica preocupado com isso. Mas a gente está falando aqui para uma classe assim de pessoas que tem mais condições econômicas. A gente tem que notar que tem poucos cassinos, aqui regularizados, e eu tenho certeza que com os impostos que eles vão ser recolhidos, o Estado vai investir mais, vai colocar mais fiscalização e vai acabar com esses cassinos irregulares. Agora, vocês que têm o cassino e precisa regularizar o cassino, existe a possibilidade? Claro que existe. E você já tem a estrutura inteira. É só adequar as normas do Brasil, a fazer pela Lei 14.730 e 790, isso. E, ao mesmo tempo, arregimentar essa situação para que se possa tudo ser discutido aqui no Brasil. O foro da discussão seja aqui, o dinheiro fique aqui e a gente paga os impostos. Mas, mesmo assim, eu estava vendo, o lucro no cassino é de 26% a 30% da circulação. Mais ou menos, doutor, é assim. Ó. Vamos imaginar que uma pessoa está jogando numa máquina, aquelas máquinas de... Se você colocar lá para rodar 100 reais e você fizer o sistema inteiro da máquina, ela vai voltar 70%, e nesses 30% que ela retém, quer dizer, ela vai dar em prêmio para você. Então, se você pegar e aplicar 100, você tem a possibilidade de ganhar 1.000, mas ao mesmo tempo, quando voltar essa situação, que eles vão dando os prêmios lá, você vê, você tem 70, depois você joga de novo 70, você perde mais 30%, até você chegar ao zero, você não conseguir pegar nada.
Mas isso daí é uma aplicação. Tem jeito de ganhar? Deve ter. Eu não jogo, mas eu tenho certeza que as pessoas que se preparam para isso, elas têm autonomia. Eu só acho que vocês têm que procurar advogados especializados, contadores especializados e uma equipe de gente honesta que vai trabalhar com você. Porque a vitória no negócio do cassino é uma estrutura idônea, honesta, capaz e o próprio grupo que vocês formarem. Isso que eu acho. Eu já vi grupo de 50 pessoas, eu já vi grupo de 30 pessoas, eu já vi grupo de 10 pessoas. Mas quanto mais tiver na equipe, menos vai ter custo de início e maior trabalho para poder fazer. É isso aí.